Boa tarde a todos. Estamos aqui para a nossa 173ª reunião virtual de estudos da Filosofia Rosa Cruz, da Fraternidade Rosa Cruz, em Campinas, São Paulo, Brasil. Hoje é domingo, dia 10 de março de 2024, e estudaremos o assunto Os 7 períodos do capítulo 6, O esquema da evolução, da obra básica O conceito Rosa Cruz do Cosmos, estudando as terminologias Rosa Cruzes, espíritos virginais, seres superiores e período. Vamos dar início com a oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Vamos prosseguir com a leitura do texto. Os 7 períodos. O esquema evolutivo é efetuado através desses 5 mundos em 7 grandes períodos de manifestação, durante os quais o espírito virginal, ou vida, que está evoluindo, se converte primeiramente em ser humano, depois em Deus. No princípio da manifestação, diferencia dentro de si mesmo, não de si mesmo, esses espíritos virginais, como chispas de uma chama da mesma natureza, capazes de se expandirem até se converterem eles também em chamas. A evolução é um processo fomentador que conduz a tal fim. Nos espíritos virginais estão contidas todas as possibilidades do seu divino Pai, inclusive o germe da vontade independente, que os torna capazes de originar novas fases, não latentes neles. As possibilidades latentes são transformadas em poderes dinâmicos e faculdades utilizáveis durante a evolução, enquanto que a vontade independente estabelece novas e originais orientações ou epigênese. Antes do início de sua peregrinação através da matéria, o espírito virginal encontra-se no mundo dos espíritos virginais, o mais próximo ao mais elevado dos 7 mundos. Possui consciência divina, mas não consciência de si. O poder anímico e a mente criadora são faculdades que se adquirem pela evolução. Quando o espírito virginal ainda se encontra imerso no mundo do espírito divino, ele está cego e totalmente inconsciente desse estado. Está tão alheio às condições exteriores como o ser humano quando em transe profundo. Esse estado de inconsciência prevalece durante o primeiro período. No segundo período, adquire a consciência do sono sem sonhos. No terceiro, alcança o estado de sonho e na metade do quarto período, a que agora chegamos, o ser humano adquire a plena consciência de vigília. Esta consciência é pertinente unicamente ao mais inferior dos 7 mundos. Durante a metade restante desse período e os 3 períodos completos subsequentes, o ser humano deverá expandir sua consciência a ponto de envolver ou abarcar todos os 6 mundos acima desse mundo físico. Quando o ser humano passou através desses mundos na sua descida, suas energias eram dirigidas por seres superiores que o assistiram a dirigir sua energia inconsciente para dentro, a fim de construir os veículos apropriados. Por último, quando avançou suficientemente e já na posse do tríplice corpo como instrumento necessário, esses elevados seres abriram-lhes os olhos e fizeram-no olhar para fora, para a região química do mundo físico, cuja energias poderia conquistar. Um dia, quando tenha terminado o seu trabalho da região química, seu próximo passo na senda do progresso será a expansão da sua consciência até incluir a região etérica. Depois, o mundo do desejo. E assim por diante.
Na terminologia Rosa Cruz, os nomes dos 7 períodos são os seguintes: período de Saturno, período solar, período lunar, período terrestre, período de Júpiter, período de Vênus, período de Vulcano. Esses períodos são renascimentos sucessivos da nossa Terra. Não se deve pensar que os períodos acima tenham algo a ver com os planetas que se movem em suas órbitas em torno do Sol, juntamente com a Terra. De fato, nunca se repetirá suficientemente que não há relação alguma entre esses planetas e esses períodos. Os períodos são simplesmente encarnações passadas, presentes ou futuras da nossa Terra, condições através das quais ela passou, está agora passando ou passará no futuro. Os 3 primeiros períodos mencionados, de Saturno, solar e lunar, pertencem ao passado. Nós estamos agora no 4º, ou período terrestre. Quando esse período terrestre do nosso globo se completar, a Terra e nós passaremos sucessivamente às condições de Júpiter, de Vênus e de Vulcano, até que finde o grande dia da manifestação, de manifestação setenário. Momento, então, em que tudo que agora existe emergirá mais uma vez no absoluto, para um período de descanso e assimilação dos frutos da evolução, e reemergirá para um posterior e mais elevado desenvolvimento na aurora de outro grande dia. Os 3 períodos e meio já passados foram empregados na aquisição dos nossos atuais veículos e da consciência atual. Os 3 períodos e meio restantes serão dedicados ao aperfeiçoamento desses diferentes veículos e à expansão da nossa consciência em algo semelhante à onisciência. A peregrinação dos espíritos virginais, desde a inconsciência até a onisciência, convertendo suas possibilidades latentes em energia cinética, é um processo de maravilhosa complexidade, de modo que somente um esboço rudimentar pode ser dado aqui. Todavia, conforme progredimos em nosso estudo, iremos acrescentando maiores detalhes, até que a descrição seja tão completa quanto o autor for capaz de fazê-la. Chamamos a atenção do estudante para as definições dos termos empregados. Pedimos que as fixe bem, porque estamos apresentando ideias novas. E rogamos também que se familiarize com estas ideias, já que nossa intenção é simplificar o assunto, empregando nomes ou palavras simples e familiares, para designar a mesma ideia em toda a obra. Os nomes descreverão, tanto quanto possível, estritamente a ideia encerrada, esperando assim poder evitar muitas das confusões que as múltiplas terminologias têm produzido. Dedicando estrita atenção à definição dos termos, não será muito difícil, mesmo às pessoas de mediana inteligência, conhecer ao menos, em linhas gerais, o esquema da evolução. Que tal conhecimento é da maior importância, cremos que qualquer indivíduo inteligente pode admitir. Esse mundo em que vivemos é governado por leis da natureza. Sob essas leis devemos viver e trabalhar, e somos impotentes para modificá-las. Por conseguinte, se as conhecermos bem e cooperarmos inteligentemente com elas, essas forças naturais se tornarão nossas servidoras mais valiosas, como acontece, por exemplo, com a eletricidade ou a força expansiva do vapor. Se, pelo contrário, não as compreendermos e em nossa ignorância agirmos contrariamente a elas, podem as mesmas se converter nas mais perigosas inimigas nossas, capazes de destruições terríveis. Assim sendo, quanto mais conhecermos os métodos de trabalho na natureza, que nada mais é do que o símbolo visível do Deus invisível,
tanto mais seremos capazes em aproveitar as oportunidades que se oferecem para o crescimento em poder, para a emancipação das limitações e para a elevação ao entendimento completo de tudo. Hoje abordaremos as terminologias Rosacruzes, espíritos virginais, seres superiores e período. Iniciaremos com espíritos virginais, que aparece no texto. No princípio da manifestação, Deus diferencia dentro de si mesmo, não de si mesmo, esses espíritos virginais como chispas de uma chama da mesma natureza, capazes de se expandirem até se converterem, eles também, em chamas. Espíritos virginais é a hierarquia criadora zodiacal de Peixes. Os espíritos virginais se expressam aqui no planeta Terra nas ondas de vida como humanos, animais, vegetais e minerais, ou melhor, os reinos de vida, reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino humano, que somos nós. A onda de vida humana começou sua atividade no princípio do período de Saturno, o primeiro ali, como minerais, e está no seu estágio humanidade. Possuem os corpos denso, vital, de desejos e a mente. A onda de vida animal começou sua atividade no princípio do período solar, como minerais, e chegará ao estágio humanidade no período de Júpiter. Possuem os corpos denso, vital e de desejos. A onda de vida vegetal começou sua atividade no princípio do período lunar, como minerais, e chegará ao estágio humanidade no período de Vênus. Possuem os corpos denso e vital. A onda de vida mineral começou sua atividade no princípio do período terrestre, como minerais, e chegará ao estágio humanidade no período de Vulcano. Possuem somente o corpo denso. São chispas de uma chama da mesma natureza, capazes de se expandirem até se converterem, eles também, em chamas, diferenciados em Deus, não de Deus, por isso é que potencialmente são Deus. Tem um mundo que é o mundo dos espíritos virginais, pois eles começaram a sua evolução nesse grande dia de manifestação. Como Deus é infinito, também são infinitos os reinos de vida que existem, no entanto, presentemente. Somente esses 4 reinos de vida nos interessam, que são justamente os reinos que evoluem diretamente conosco nesse atual esquema de evolução. Veremos agora o termo seres superiores, que aparece no texto. Quando o ser humano passou através desses mundos na sua descida, suas energias eram dirigidas por seres superiores, que os assistiram a dirigir sua energia inconsciente para dentro, a fim de construir os veículos apropriados. Então, os seres superiores também são conhecidos como compassivos seres ou hierarquias criadoras, que têm guiado a humanidade no caminho da evolução desde o começo da nossa jornada, no início do período de Saturno, e ainda estão ativos e trabalhando conosco para que sejamos capazes de alcançar uma realização individual de glória, honra e imortalidade. E a maneira mais eficiente de colaborarmos é servindo a humanidade. Como já vimos anteriormente, no início desse esquema de evolução, 2 hierarquias criadoras fizeram um trabalho tão maravilhoso e que não conseguimos descrever, mas que foi a base desse esquema. A hierarquia criadora de Áries e a de Touro. Até o início do período terrestre, tínhamos uma classe de 12 hierarquias criadoras nos ajudando, como podem ver no diagrama ao lado. No período terrestre,
que é o ponto em que nos encontramos no atual esquema de evolução, temos as seguintes hierarquias criadoras, as quais apresentam para conosco, respectivamente, relacionamentos específicos de trabalho. A hierarquia criadora Senhores da Sabedoria, também chamada de hierarquia zodiacal de Virgem, são encarregados de nos ajudar no desenvolvimento do nosso veículo Espírito Divino. O Espírito Divino é a contraparte superior do nosso corpo denso. A hierarquia criadora Senhores da Individualidade, também chamada de hierarquia zodiacal de Libra, são encarregados de nos ajudar no desenvolvimento do nosso veículo Espírito de Vida. O Espírito de Vida é a contraparte superior do corpo vital. A hierarquia criadora Senhores da Forma, também chamada de hierarquia zodiacal de Escorpião, são encarregados de nos ajudar no desenvolvimento do nosso veículo espírito humano. O espírito humano é a contraparte superior do nosso corpo de desejos. A hierarquia criadora Senhores da Mente, também chamada de hierarquia zodiacal de Sagitário, deram a cada um de nós o germe da mente. Assim, nos ajudam a desenvolver o veículo mente, que hoje é apenas uma nuvem sobre as nossas cabeças. A energia criadora dos arcanjos, também chamada de hierarquia zodiacal de Capricórnio, são especialistas em trabalhar com materiais do mundo do desejo. Nesse período terrestre, eles exercem várias funções. Dentre as mais destacadas são o espírito grupo dos animais, quando são responsáveis pela evolução de cada ser animal existente. O espírito de raça, em que a função desses grandes arcanjos é auxiliar Jeová na sua missão de orientar a humanidade. Nós sabemos que atualmente são poucos os seres humanos que necessitam desse tipo de segmentação. E a outra função dos arcanjos é nos ajudar a controlar o nosso corpo de desejos. Temos a hierarquia criadora dos anjos, também chamada de hierarquia zodiacal de Aquário. Nesse período terrestre, eles exercem várias funções. Dentre as mais destacadas temos o espírito grupo dos vegetais, em que são responsáveis pela evolução de cada ser vegetal existente. Os anjos do destino, também chamados de senhores do destino ou anjos relatores, uma das funções é nos ajudar na escolha do nosso ambiente para o próximo nascimento e dedicando que a cada vida o destino produza os necessários efeitos. E a outra função não menos importante é a ajuda prestada a nós no manuseio do material etérico. E temos a hierarquia criadora dos espíritos virginais da onda de vida humana, o ser humano, também chamada de hierarquia zodiacal de Peixes, e dentre os irmãos dessa onda de vida que nos ajudam em nossa evolução, podemos citar os irmãos maiores que escolheram ficar aqui para ajudar a humanidade. Isso nos faz lembrar que as sublimes hierarquias criadoras não decuram de nossa evolução. E se bem que tenhamos o privilégio do livre-arbítrio, é bom ressaltar os limites dele, face ainda ao desconhecimento que temos em boa parte das leis divinas. Olha que interessante que a Ellie falou aí, gente. Existem seres superiores, que são, não chama superiores porque são superiores a nós, tá? Porque são superiores. Então nós somos seres inferiores em relação aos superiores. Essa é uma notação interessante porque a gente reconhece que esses seres estão acima de nós evolutivamente falando, né? Agora, esses seres, eles trabalham em cima de um esquema de evolução. Esse esquema de evolução foi criado por Deus, não é? E esse esquema de evolução criado por Deus serve para evoluir tanto os seres que Deus criou nesse esquema de evolução, que basicamente são os espíritos virginais, como outros seres que começaram a sua evolução em outros grandes de manifestação e continuam durante esse esquema de evolução. Por exemplo, os anjos, arcanjos, senhores da forma de individualidade, senhores da sabedoria, senhores da chama, querubins, serafins e os outros dois sem nomes, eles começaram a sua evolução em
dias, manifestações anteriores a essa manifestação desse Deus aqui agora, certo? E eles continuarão a sua evolução, alguns terminando a evolução, outros não terminando a evolução. A pergunta é, quando é que um ser superior de qualquer uma dessas ondas de vida superiores à nossa termina a sua evolução? No momento que ele chega lá no absoluto? Não. Deus, nós somos no sétimo plano cósmico, né? Então, eles chegam ao nível de Deus, vão para o sexto plano cósmico e continuam a sua evolução. Seria como se fosse o período vulcano lá, mas do período do esquema de evolução dele. Talvez. Então, sim, mas quando... Nesse esquema de evolução, com esse Deus, sistema solar, do sétimo plano cósmico, está todo mundo evoluindo aqui no sétimo plano cósmico, aqui embaixo, né? Então não dá para subir. Para subir, Deus tem que subir primeiro, para depois o outro subir. Então, até Deus. Então, mas então, o que é um ser desse chegar até Deus? Passar pelos 7 períodos? Não, o que é chegar a ser? É ser um criador também. Mas o que é ser um criador? Ele aprende todas as lições que ele tem que aprender dentro do esquema evolutivo. Isso. Mas o que é isso? É um fim comum. Todos têm um fim comum. Qual é o fim comum? Tornar-se um criador de um sistema solar. O que é? Deus. Criar um criador do sistema solar? Como Deus criou o sistema solar. Até o período de Vulcano. Qual é o objetivo? Todos se tornaram um criador que tenha potência, que tenha capacidade. Quando a Ellen falou aqui uma coisa, que os irmãos maiores, que já passaram pelas 9 iniciações menores, passaram pelas 4 iniciações maiores, né? Depois passaram pela iniciação do libertador, que é aquela do impulso do Cristo no centro da Terra, eles escolheram ficar aqui. Isso. Não foi isso? Então, se eles escolheram ficar aqui, qual a outra opção que eles tinham? Não ficar aqui, tá bom. Mas quem quer não ficar aqui? Ir para uma lua. Ir para onde? Ir para uma lua. Lua de férias? Não, é esquema de evolução. Do Sesc lá em novo de Mongaguá. manifestação. Para onde? Seria um novo dia de manifestação para eles. Então, eles vão ir para onde? Ir para uma das luas de Júpiter. Por quê? Para programar, ajudar na programação no novo dia de manifestação. Sim. Por que todos não foram para lá? No coube? Porque eles quiseram ficar aqui para ajudar a humanidade. Por que eles quiseram ficar aqui? Ajudar os irmãos. Sim, mas por quê? Tem um motivo. Sim, tem um motivo. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Não no nível deles. A messe é grande, mas pouco no nosso nível. Tanto é que se você vê a quantidade de pessoas que se ocupam de verdadeira parte espiritual e a quantidade de pessoas que não se ocupam, a diferença é muito grande para quem não se ocupa. Então, qual o motivo que eles ficaram aqui? Gostaram? Eles gostam da gente. Necessidade. Se colocarem como os líderes da humanidade e com isso ficarem famosos? Não. Eles continuam evoluindo no que eles ajudam. Sim, mas por que eles resolveram ficar aqui e não foram embora? Qual o motivo que vocês Tem a acham? ver com a frase que a gente fala no ritual, que o maior de todos seja o servidor. Eles são irmãos da mesma onda de vida nossa. O que o Max ainda fala no conceito sobre isso? Que eles compreenderam tanto, mas tanto, como é difícil, que eles têm uma compaixão infinita e preferem se sacrificar, ou seja, fazer um sacro ofício de ajudar a todas as pessoas que querem chegar ao nível que eles chegaram. Certo. Só isso. Compaixão. Entendeu? Por isso que chamam seres compassivos, lembra, senhor? Nós estudamos seres compassivos, nós temos aqui. A compaixão é tão grande, mas tão grande, que fala assim, olha, eu sei quão difícil é, que eu preciso ajudá-los. Né? Só que existem outros trabalhos que alguém tem que fazer. Qual o outro trabalho que a gente sabe, que a Fraternidade Rosa Cruz nos ensinou, que tem alguns irmãos maiores que necessitam fazer e estão fazendo? Qual outro trabalho? O Luiz já falou. Qual foi o trabalho deles? Eles precisam preparar o ambiente para quando... Próximo período. Para quando a gente tiver capacidade de... Sim, para o... Próximo que ambiente é esse? Tem vários ambientes. Pode preparar o ambiente da Nova Jerusalém, pode preparar o ambiente da Quinta Revolução, pode dar... Então, período de Júpiter.
Olha, gente, olha que interessante. Olha a grandeza de um ser como o irmão maior, para vocês entenderem. Nós estamos na metade da quarta revolução. Estamos indo para a quinta, né? Isso. Aí nós temos a quinta revolução. Além da quinta revolução, nós temos ainda na quarta revolução, ainda passar pelo globo E, F e G, quarta revolução. Isso. Aí vou começar a quinta revolução. Passar pelo A, B, C, D, F e G. Depois vou passar pela sexta revolução. A, B, C, F, G. Depois passar pela sétima revolução. A, B, C, G. Para depois ir para o período de Júpiter. Não, antes vai para o... Antes isso vai para a noite cósmica. Até a noite cósmica. Para depois ir para o primeiro. Vocês entenderam? Olha o tempo. Se eu botar isso em tempo, olha o tempo que ele tem que passar para a gente ir para o período de Júpiter. Os irmãos maiores têm uma capacidade tão grande que eles são capazes de trabalhar por meio de uma lua de Júpiter para preparar o ambiente que um dia a grande maioria de nós, mas não necessariamente todos nós, iremos viver no período de Júpiter. Eu estou falando isso para vocês verem o que é. Quando você fala assim, o que é um ser passar pelas 9 iniciações menores, pelas 4 iniciações maiores e pela iniciação do Liberador? O que significa esse ser? Quem é esse ser? Qual a capacidade desse ser? Putz, a capacidade desse ser é conseguir preparar um ambiente de um negócio que nós vamos estar prontos para vivenciar há bilhões de anos. Bilhões de anos. Não é milhões, é bilhões de anos. À frente. Tá? Então, é isso que é. Quando fala assim, mas o que é ser uma pessoa que tem as 9 iniciações menores, as 4 maiores? O que é isso? Vocês podem falar assim, por exemplo, né? Ter a capacidade, por mérito, não foi porque foi escolhido a Deus, já foi por mérito, de conhecer o que precisa ser feito por meio de uma lua de Júpiter. Por que precisa ser por meio de uma lua de Júpiter? Por que não pode ser dentro de Júpiter? Porque são capazes de trabalhar dentro de Júpiter? Por que vocês acham que tem que ser por meio de uma lua de Júpiter e não no planeta Júpiter? Porque são incapazes? Tem gente evoluindo lá, né? Tem gente evoluindo lá. Por que eles não podem chegar nos jupiterianos e falar assim, sai daí que eu não sou desse. Dá a dica aí pra gente aí, como é que eu faço para ficar assim? Por que eles têm que ir via uma lua de Júpiter? Cada expansão de Júpiter? O que é uma lua? Campo de evolução. É um campo de evolução. Ou desintegração. Aí, Glauco falou tudo. Uma lua é ou um campo de evolução ou um campo de desintegração. A nossa lua hoje aqui é um campo de desintegração para nós, mas é um campo de evolução para os anjos. Concorda? Para nós é desintegração. E a mesma coisa acontece com os planetas. Júpiter tem luas que são somente campos de evolução e luas que são somente campos de desintegração. Aqui nossa lua, o campo de desintegração, nós conhecemos como cone sombrio da lua, certo? Que é a parte da lua que as pessoas integram quando vão para lá. Entendeu? Então, os irmãos maiores que têm essa competência e foram destacados para esse trabalho, eles têm que fazer via uma lua de Júpiter, porque essa lua de Júpiter é que vai nos dar a vibração suficiente para a gente viver. Porque quando nós estivermos no período de Júpiter, nós estamos ainda muito atrás da evolução dos irmãos e irmãs que evoluem no planeta Júpiter. Que já estão lá. Que já estão no planeta Júpiter. Então, por exemplo, se ele tentar preparar um período de Júpiter como ambiente do planeta de Júpiter, a hora que a gente chegar lá, não encaixa, porque a vibração nossa ainda é muito menor do que no planeta Júpiter. Entenderam? Porque tem que ser via uma lua de Júpiter. Entenderam? Não é que eles não têm capacidade. Lembra, o irmão maior tem capacidade de trabalhar até o período de Vulcano. Certo? Eles têm essa capacidade. Sim. A lua de Júpiter, então, é um intermediário até... No meio do caminho. A limitação está por nós, não por eles. Por nós. Tá? Então, quando fala de um irmão maior, nós estamos falando desse tipo de ser. Eu estou falando tudo isso, gente, porque... Primeiro que, às vezes, as pessoas acham difícil entender quem é irmão maior. Mas mais do que difícil, muito mais do que difícil, é aceitar os ensinamentos dos irmãos maiores. Então, quando se fala que o conceito Rosa Cruz do Cosmos foi escrito sob a supervisão de um irmão maior,
e alguém chega e fala assim, eu não concordo com o que está escrito aqui, significa, primeiro, que a pessoa não entendeu o que é uma maior. Ou, a outra pergunta, o que você está fazendo para Fraternidade Rosa Cruz? Criticando? Aqui não é criticar, aqui é uma escola para entender. Uma escola para você entender, estudar e praticar. Isso é uma escola. Não é para você chegar e falar assim, eu não concordo. Eu sou livre pensador e eu estou totalmente discordando. Você pode discordar, você pode. Só que você não vai evoluir nessa escola. Você não vai crescer nessa escola. Entendeu? Não é porque você... Mas eu não concordo com ele. Mas não concorda por quê? Ah, não, porque eu acho que... Mas acha como? Você tem capacidade de ir para uma lua de Júpiter, perfurar, período de Júpiter? Não. Você sabe que tem essa capacidade? Não sei não, mas eu não concordo. Eu acho que não é. Não, de achar, todo mundo acha, entendeu? Então, primeiro a gente tem que ter o seguinte, tem que ter um respeito a um irmão desse, né? Considerar se você aceita isso como verdade provável ou não. Se você não aceitar como verdade provável, você só não vai crescer nessa escola. Você não vai para o fogo do inferno, ninguém vai te matar, não vai acontecer nada disso. Mas você não vai crescer nessa escola. Entendeu? Então, o Conselho do Cosmos foi feito com uma supervisão do irmão maior. Tanto é que quando o Max Rendel transcreveu o primeiro conceito lá na Alemanha, o que o irmão maior falou para ele? Ele falou assim, quando você chegar na atmosfera etérica e elétrica das Américas, você vai escrever tudo de novo. Falou, que é isso? Do jeito que está aqui já está bom pra caramba. O que aconteceu? Quando ele chegou para cá, ele reescreveu tudo e o negócio que tinha lá um calhamaço de 200 folhas virou um calhamaço de 1000 folhas. Entendeu? Então, qual é a potência desse irmão maior em relação a isso? Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que seres superiores, nós estamos falando, isso nós estamos falando de irmãos maiores. Agora, você imagina o que é um anjo. Um anjo relator, então. O que é um anjo relator? O que é um arcanjo? Por exemplo, quando você trabalha como auxiliar invisível, na Fraternidade Rosa Cruz, que você não é iniciado, lembra, auxiliar invisível não precisa ser iniciado. Você pode ter o mérito, se você trabalhar como auxiliar invisível, de trabalhar com os anjos. Por que você tem o mérito de trabalhar com os anjos? Por que você alcança o mérito? Por que os anjos precisam de você? No trabalho de auxiliar invisível. Porque eles ainda não são capazes de fazer o que o ser humano, a onda de vida humana faz. Em quê? Na região química. Exatamente. Então, os anjos precisam dos seres humanos quando eles precisam dar uma orientação, ou corrigir, ou salvar, ou reestruturar, ou melhorar geneticamente os seus pupilos. Quem são os pupilos dos anjos? A onda de vida vegetal. Não é? Sim. E a mesma coisa, quando você é um auxiliar invisível, você pode alcançar o mérito e trabalhar diretamente com os arcanjos. Olha o mérito. Olha, gente, olha o mérito que você alcança como auxiliar invisível, não sendo iniciado. Porque uma vez você vai trabalhar com os arcanjos e com os anjos, não aqui, no seu lado aqui, vai baixar um anjo aí do seu lado, e aí, anjo, beleza? Vamos trabalhar. Então, não é assim, você vai trabalhar quando você está dormindo do lado de lá, quando você está fora do seu corpo dentro, né? Quando é que um arcanjo precisa de você? Da mesma forma. Da mesma forma. Quando ele tem que salvar uma espécie em extinção, por exemplo, ou quando ele tem que passar instruções para os seus pupilos, especificamente de uma lição na região química do mundo físico. Entenderam? E aí você vai trabalhar com os arcanjos. Puxa, que legal, quero saber mais histórias sobre isso. Existe um livro que a gente publicou, que está lá no site, chamado As Atividades Auxiliares Invisíveis. É um livro pequenininho, de 500 e poucas folhas, né? Certo? Que tem várias histórias sobre isso. Entendeu? De pessoas que da Fraternidade Rosa Cruz que foram escrevendo lá e foram dando seus testemunhos e tal. E tem muitas histórias disso. Eu estou falando isso por dois motivos. Primeiro, porque é o seguinte, seres superiores é uma coisa muito legal. Agora, você ter a chance de poder, de uma verdade provável, chegar a uma verdade provada, depende exclusivamente de você, porque é pelo mérito que você alcança isso. Entendeu? Não é porque você se tornou um cara preferido de Max Rendel, braço direito, braço esquerdo, qualquer coisa assim, né? Ou porque alguém baixou o espírito lá e você saiu cantando. Nada disso, é mérito, é estudo e prática, estudo e prática, entendeu? Então, estamos falando de seres superiores para a gente entender exatamente aonde a gente consegue chegar, inclusive, nesse trabalho de tete a tete, entendeu?
Tá? Agora, os espíritos... por exemplo, quando você fala que o senhor da mente, que é um ser superior, ele alcançou o estágio de criação no período terrestre, quer dizer, o que você quer dizer sobre isso? Criação aonde? Ele é Deus? Os senhores da mente são deuses? Ainda não. Então, o que é a criação? O que eles criam? Corpos na região onde eles estão, né? Vidas, corpos. Nossa, senhores da mente. Peritos em mente. Cria o quê? Peritos em mente, né? Então, cria o quê? Vão dar condições para qualquer pessoa que queria criar um veículo mente. Que mais? Como criadores. Se Eles nós criam vamos ser deuses e vamos conseguir, se no período de Vulcano nós vamos ter o poder da criação, de criar corpos da região química, eles têm a capacidade de criar corpos da região que eles estão, não é isso? Então, ele é um criador? Criador do quê? Ele cria o quê? O que ele cria? Ele cria vida? Ele cria sistema solar? Ele cria planeta? Não. Ele cria o quê? Corpos. Corpos do quê? Ele cria corpos e cria arquétipos da região. Isso, ele cria arquétipos. Exatamente, os senhores da mente são criadores porque cria arquétipos. O que é criar arquétipos? É criar moldes viventes para quem precisar daqueles moldes viventes. Dentro de um esquema de evolução aqui. Porque os senhores da mente, lembra, eles não estão restritos à Terra. A expansão deles é em qualquer planeta que alguém precisar. Então, quando você fala que eles atingiram, lembra? No período terrestre, os senhores da mente atingiram o seu estágio de criadores, é nesse sentido. Porque o sentido criador é relativo. Você pode ser um criador de sistema solar, um criador de um universo, como nós vimos aqui nas reuniões passadas. Nós somos criadores, nós aqui somos criadores do quê? De minerais super transformados. Nós somos criadores da região química do mundo físico da onda de vidas minerais. Mas nós só vamos ser no período do Vulcano. Mas aí que tá, nós somos criadores. Hoje nós somos criadores, porque a gente consegue fazer ligações atômicas. Ligações atômicas. Por exemplo, quando você mexe na genética, você está mexendo na parte química, na parte mineral daquele negócio. Você faz as ligações. Depois alguém faz o resto, mas você faz as ligações. Então, qual é o conceito de que nós seremos criadores no período de Vulcano? Que criadores sim, nós seremos? Vida. Vidas de minerais. Vida de minerais. Ok. Certo? Então por que os senhores, que nós temos da mente, eles são criadores na região abstrata do mundo do pensamento. Então, nós vamos criar corpos minerais. E eles não são corpos também? Que eles criam? Arquétipos são corpos. Ok. O que é a definição de corpo, gente? Isso é legal. Então, o que é a definição de corpo? O que é um corpo? Para mim, corpo é físico. Não, corpo é um instrumento formado ou de química, como é o corpo denso, ou de éter, como é o corpo vital, ou de desejos, como é o corpo de desejos, ou de pensamento forma, que é mente, ou de espírito humano, mente abstrata, que é de ideias. E assim vai para frente, espírito de vida, espírito divino, são tudo corpos. A diferença entre corpos é que acontece o seguinte: toda vez que você começa a criar alguma coisa, você cria como veículo. Aí depois você evolui, e passa para corpo. Que é o que nós temos hoje, veículo-mente. Exatamente. A diferença foi o seguinte, olha a diferença, clara. Quando a Eli falou aqui, que no período de Saturno nós ganhamos o que do corpo denso? O germe. Germe do corpo denso. Ou seja, um protótipo, um arquétipozinho lá, dado que vocês acham. Esse é o termo. Certo? Aí chegou no período solar, nós ganhamos o germe do corpo vital. No período lunar, germe do corpo de desejo. E agora? E nós ganhamos o que da mente? Germe da mente. Germe do veículo? Não, a mente. Não, é o germe da mente. Então, que olha, presta atenção. No período Saturno nós ganhamos o germe de um corpo. No período solar, germe de um corpo. No período lunar, germe do corpo. E aqui nós ganhamos germe de um veículo, que não é corpo. Não é corpo ainda. Por quê? Por quê? Porque a gente tem que ser criador. Então a gente transformar esse veículo em corpo.
para depois ser criador. Então, esse veículo nós vamos criar a partir... Por isso que a gente vai criar a partir da palavra, a partir do som. Por isso que o mundo do pensamento é o mundo do som. Não é de som? Som, vibração. É o nosso treinamento. Exatamente. Então, a gente ganhou um veículo para transformar em corpo mental. Essa última pergunta, para terminar. Quando a gente começa a transformar um veículo mente em corpo mental, que nos dá a capacidade de criar? Quando? Em que momento nosso de vida? Olhando essa... Quando é um corpo separado, né? Que hoje, por exemplo, a mente é junto ao corpo vital, né? Isso. Quando ele se torna separado. Isso. Mas quando isso na nossa evolução? Em que ponto? Quando a gente é criança, quando a gente é adulto, quando a gente é velho, não necessariamente nessa ordem, e também nessa ordem dessa. Quando? Quando eu tiver condições de funcionar nesse veículo, conscientemente. Quando eu consigo? Aí naquele... Quando eu sou um irmão daí. Olha só, gente. Quando você tem a primeira iniciação menor, ou seja, você já alcançou, pela Rosa Cruz, você alcançou o estágio de irmão leigo, você é capaz de, se precisar, ajudando uma pessoa, você é capaz de criar qualquer pedaço do seu corpo que precisa ser criado para ajudar uma pessoa. Uma mão, um ombro. Materializar, né? É criar, né? Ou seja, você tem capacidade de juntar éter o suficiente e pegar esse éter, polarizar de uma forma tal que materialize, ou que se junte com os materiais físicos, sólidos, líquidos e gases, que formam ali um pé, que formam uma mão, que formam um ombro, etc. e tal. Né? Conforme você vai iniciando, vai continuando as iniciações, você chega ao ponto de criar um corpo denso, inteiro, sem deixar o seu. Lembra disso? Uhum. Você está aqui, você vai dormir, aí você sai daqui para trabalhar lá em qualquer outro lugar da Terra, e chega lá você tem que se materializar, porque a outra pessoa que está sofrendo, que precisa ver você materialmente. Você se materializa, você cria um outro corpo denso ali, momentâneo, porque o corpo denso com átomo semente está aqui, esse é um corpo denso sem átomo semente, estão ligados pelo cordão prateado, certo? E aí você tem a capacidade de materializar, fazer o trabalho que tem que fazer e desmaterializar e passar para cá. Isso é o poder de desdobramento que tinha, por exemplo, não é desdobramento, aí é dubiedade. E qual a diferença? Porque o desdobramento não é uma coisa... Não, desdobramento não tem... Desdobramento é uma palavra tão mal empregada. Desdobramento é o seguinte, você está deitado, dormindo, e de repente você olha assim, você está vendo só o seu corpo. Isso é desdobramento, quer dizer o seguinte, você saindo com o seu corpo de desejo, sua mente, e você saindo, você saiu, olhou e falou, nossa, eu estou aqui, estou ali, sou dois. Isso é desdobrar. Não, mas Santo Antônio não tinha... Dubiedade. Era dubiedade. Dubiedade. A Igreja Católica tem o nome de dubiedade. Mas que não é essa capacidade. É essa capacidade de construir outro corpo. Legal. Então e aí você da mesma coisa. Você chega e jura de pé junto que você viu aquela pessoa. A dama de azul. O mundo fala que estava com ele nesse lugar. Então isso daí é irmão leigo. Tá? Então, esses daí estou falando isso porque esses daí são lampejos de que seu veículo mente começa a se transformar em corpo mental. E o corpo mental mesmo, o corpo mental com C maiúsculo e M maiúsculo, você vai tê-lo na sua totalidade como adepto. Entendeu? Por isso que o adepto, por exemplo, ele é liberado da renascimento e mortes. Né? Lembra? Ele está lá, daqui a pouco ele precisa renascer em algum lugar, ele renasce aqui, forma o corpo dentro. O adepto já é liberto da morte? É liberto. João Batista era adepto, então. Vários eram adeptos. Muitos mais. A dama de azul era irmã leigo, se fosse daqui da fraternidade. Se fosse. Santo Antônio, então, tinha esse nível. Não, tinha um nível de dubiedade, não necessariamente o nível de adepto. Não, mas de não irmão necessariamente, leigo, irmão leigo, com certeza. É porque na biografia de Santo Antônio fala disso. Eu acho que bem conhecido. Bem conhecido. Por isso que eu esse aqui mata muitas pessoas do título popular. Porque não acreditam nisso, mas isso é Santo Antônio. Mas está lá, né?
Mas está lá na biografia. Perfeito. Continuando, então, falaremos agora do último termo Rosa Cruz de hoje. Período, que aparece no texto quando esse período terrestre do nosso globo se completar, a Terra e nós passaremos sucessivamente às condições de Júpiter, de Vênus e de Vulcano, até que finde o grande dia de manifestação setenário, momento então em que tudo que agora existe emergirá mais uma vez no absoluto, para um período de descanso e assimilação dos frutos da evolução, e reemergirá para um posterior e mais elevado desenvolvimento na aurora de outro grande dia. Então agora vou colocar aí a pergunta, o que é um período? Mas já vamos continuar aqui dizendo que é um dos principais componentes desse esquema de evolução criado por Deus. Esse esquema de evolução se manifesta em períodos, em que há alternação de atividade e repouso. Podemos dizer que são renascimentos sucessivos do nosso campo de evolução que chamamos Terra. Aí, de repente... Só um instantinho. Vocês viram por que a Ellie colocou período com P maiúsculo? Sim. Porque período com P maiúsculo não tem nada a ver com período com P minúsculo. Se ela perguntasse o que é período com P minúsculo, você podia responder que é uma parte de uma sentença, onde você tem sujeito, predicado, período composto, período 5, 4, entendeu? Então, isso é importante a gente sempre notar essa notação, é o que foi lido no texto. Né? As mesmas palavras dizendo os mesmos conceitos, portanto... Sempre iguais. Isso. E são renascimentos sucessivos do nosso campo de evolução que chamamos Terra. Então, se os irmãos maiores estão lá preparando uma das luas de Júpiter para o próximo período, significa que, de repente, no próximo período, a Terra vai ser igual à lua de Júpiter ou realmente vai ter a Terra aqui, vai ter as mesmas condições? Não, com certeza absoluta não terá Terra aqui, porque no período de Júpiter, o nível de necessidade de estar na distância do Sol e mais a velocidade de translação e rotação vai ser totalmente diferente dessa aqui. Como já foi no passado. No passado, lembra? No passado, a translação da Lua era muito próximo de Marte, lembra? Ele foi distanciando-se de Marte até chegar à estação que está. Então muda tudo, muda tudo. No passado, nem Lua tínhamos. É isso. Nós não vamos ter necessidade da alternância, né? Fizeram de acordo com a necessidade de deixar o campo de evolução Sol. Exato. Perfeito. Então vamos lá. Só tem sentido. Um grande dia de manifestação compreende 7 períodos e nós estamos agora no 4º período, chamado período terrestre. Viajamos até a metade desse grande dia de manifestação e fomos da inconsciência para a autoconsciência. No final desse dia de manifestação, nós vamos atingir a consciência espiritual suprema. Nós possuiremos o poder da alma e um intelecto criador, que o Carlos já falou agorinha. Então, o esquema de evolução é efetuado através desses 5 mundos, em 7 grandes períodos de manifestação, durante os quais o espírito virginal, ou vida que está evoluindo, se converte primeiramente em ser humano e depois em Deus. Na terminologia Rosa Cruz, os nomes dos 7 períodos são período de Saturno, solar, lunar, terrestre, de Júpiter, de Vênus e de Vulcano. Esses períodos são renascimentos sucessivos da nossa Terra. Não se deve pensar que os períodos acima tenham algo a ver com os planetas que se movem em suas órbitas em torno do Sol, juntamente com a Terra. De fato, nunca se repetirá suficientemente que não há relação alguma entre esses planetas e esses períodos. Os períodos são simplesmente encarnações passadas, presentes ou futuras da nossa Terra. Condições através das quais passou, que está passando ou passará no futuro. Os 3 primeiros mencionados, que são o período Saturno, solar e lunar, pertencem ao nosso passado.
Mais uma perguntinha. No atual esquema de evolução, quando iniciamos esses períodos alternados? Então, a resposta é: começa sempre com um grande dia de manifestação, em um esquema de evolução baseado em períodos, globos, revoluções, recapitulações, noites cósmicas, épocas e eras. Se colocar numa escala muito menor, é como se fosse um ego no seu nascimento, na sua morte, vida, nascimento e renascimento. Isso. Em algo mais simples ainda, uma noite e um dia. Como é em cima e embaixo. Assim como em cima e embaixo. Isso. Fica bem claro. É isso aí. Outra pergunta. Outra perguntinha. Então, nós podemos dizer que cada um desses períodos apresenta um crescimento específico de desenvolvimento evolutivo no seu tempo? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Todo mundo, tá vendo? Sim, tá vendo? Olha lá. E nunca é igual, né? Ao passado. E não vai ser igual do futuro. Isso. Sim, veremos adiante quando falarmos especificamente de cada um deles. O esquema de evolução é efetuado através de 5 mundos em 7 períodos, durante os quais o espírito virginal ou vida que está evoluindo se converte primeiramente em ser humano e depois em Deus. Uma pergunta que é recorrente que as pessoas falam. Tá bom, se os períodos não têm nada a ver com os planetas, por que botaram o nome de planeta nos períodos? Essa é uma boa pergunta. Essa eu vou te falar que eu gostaria muito de saber. Tanto nome... Já que não é assim, por que então puseram o nome? Podia botar o nome A, B, C, Sim. Fernando, por que um tem A, o um B, nome um C? dos signos? O nome que é? Não, mas aí a questão é o seguinte, né? Aí no caso dos períodos fica um negócio mais intrigante, porque Saturno é planeta Saturno. Lua é o satélite Lua, Sol é o estrela Sol, Júpiter é um planeta Júpiter. Por quê? Vênus é o planeta Vênus. Vênus. Só o Vulcano que a gente não acha. Não. Eu já pensei que Vulcano seria Plutão. Baxter ele detalha isso num livrinho chamado Cristianismo de Rosa Cruz, que é conhecido como o segundo conceito. Você sabia que o Cristianismo de Rosa Cruz é conhecido como segundo conceito? Segundo conceito? É. É conhecido como segundo conceito. Ele explicou mais profundamente. Mais detalhadamente, isso. Tipo assim, a pessoa que quer o básico vai no conceito. Dá uma aprofundadinha assim no cristianismo, certo? Foram feitos porque é o seguinte, quando você estuda profundamente cada período, profundamente assim dentro dele e tal, você vai notar que Saturno tem algumas semelhanças com como hoje é o planeta Saturno. O ambiente dele. O ambiente do planeta Saturno. Escuro e quente. Escuro e quente, entendeu? Então, se você for estudar hoje o planeta Saturno, não astronomicamente, mas esotericamente, você vai verificar que o ambiente de Saturno, ele é um ambiente meio parecido com o que nós tínhamos lá. Não é igual, mas lembra, tem algumas características como essa que o Luiz falou. É escuro e quente. Né? O brilho solar, se vocês forem olhar, algumas características do solar é muito parecido com o Sol. Quente pra dedéu e luz. Muita luz pra caramba. Tem tanta luz que a gente usava óculos escuros, a gente não tinha nenhum, tá? Mas é muita luz, luminosidade total. O brilho lunar é muito parecido com a Lua, úmida. Tudo isso junto e mais úmida. E é tudo isso junto, exatamente, mas muito úmida e ela é extremamente reflexiva. Isso. O período lunar era muito reflexivo, tanto é que a gente refletia tudo que mandava pra gente refletia. Nós, seres humanos. A gente atendia para reflexão. Que é tipo, batia na gente e a gente refletia. Batia na gente, a gente refletia. É assim que a gente aprendia. Como hoje, como criança, aprende assim, não é? Aprende não aprende assim? Ele olha para você e faz o que você faz. Olha como faz. Entendeu? Lembra que o Max ainda fala isso naquele livrinho Educação Infantil lá, ele fala que nós, cada um de nós, a gente do 0 ano,
0 até o 21, a gente vive o nosso período Saturno, nosso período solar, nosso período lunar, nosso período terrestre. A gente vive esses períodos com essas características, algumas das quais como essa. Então, lunar com lua. Júpiter é muito parecido com o que hoje é Júpiter. Então, vai ser um negócio leve, gasoso, né? Extremamente veloz e muito abrangente. Né? Não sei o que vocês sabem, mas graças a Júpiter é que nós não somos, entre aspas, atacados por outras forças e tal de outros planetas. Júpiter é um segundo Sol, né? É conhecido como segundo Sol. Até a própria ciência admite isso, né? Porque pelo tamanho dele, ele protege todos os planetas para dentro aqui. Entendeu? A gravidade dele. Exato. Então, é por isso que tem os mesmos nós. Para lembrar, quando você está estudando, principalmente quando você vai na natureza buscar, como é a condição do período, como é que era quando trabalhava no período Saturno? Você vai na memória da natureza buscar. Como é que você busca isso? Né? Então, lembra, a gente busca usando o ano sideral, 25 mil e poucos nessa mas você vai ter essas dicas para buscar. Porque é a mesma coisa, está numa biblioteca buscando, então você vai buscar as condições muito parecidas com o planeta Saturno. Então, você olha, eu tenho que ver alguma coisa que é obscura, quente, não sei o que, aí você chega lá na fonte, entendeu? Então, é a maneira de se lembrar, principalmente quando você está do lado de lá, o que aconteceu com você para lá. E isso vai ficar muito claro nas iniciações. Né? Lembra que o Marcelo fala assim, quando você vai, sabe que você vai viajar num lugar, o que é interessante? Você estudar antes para chegar naquele lugar e aproveitar. Então, se você é um aspirante de superior que quer chegar às iniciações, e as iniciações têm esse desvendamento, né? Lembra? Iniciações menores, ela vai te desvendando tudo para trás, você vai vendo isso. Então, você estudando antes, como nós estamos fazendo agora, quando você chegar lá, você já vai se lembrar, vai ficar muito mais fácil a aprendizagem. Como acontece quando no lugar, se você estuda um lugar antes e vai viajar para esse lugar, você aproveita muito mais do que você chegar lá de sopetão e falar, e aí, o que eu vou fazer da vida, não é mesmo? Então, a técnica é a mesma. Estou dizendo o seguinte, esse é o motivo da gente se debruçar em cima de esquema de evolução. Esse é o primeiro motivo. Qual é o segundo motivo de a gente debruçar em cima desses conceitos que aparentemente não tem nada a ver com o nosso dia a dia? Qual é o outro segundo motivo? Desenvolver a mente abstrata. Isso, você falou, desenvolver a mente abstrata. Marx deixa isso muito claro no conceito do cosmos. Nós temos que desenvolver a mente abstrata para sair do enredamento que nós mesmos colocamos da mente concreta, grudada no nosso desejo e que faz a gente ser tão infeliz, tão tristes e tão apegados a coisas que normalmente quando a gente fica muito velhinho, 90 e poucos anos a gente não quer saber mais. Não é verdade? Não é? O quê? Não quer saber mais isso. Ah. Não é verdade? Sim. Não é assim que a gente faz? Então, por quê? Porque a hora que a gente fica velhinho, desenvolver a mente abstrata, não. A gente já ficou de saco cheio de ser escravo da mente concreta que eu desejo. A gente fica de saco tão cheio, mas tão cheio, que a gente não quer saber mais de nada. Conversa com as pessoas aí de 80, 90 anos, de 90 anos para frente, de 80 ainda, né? 90 anos. Conversa com elas. Conversa, vocês vão aprender o que é se livrar da mente concreta. Entendeu? Mas não se livrar da mente concreta porque conseguiu a mente abstrata, porque cansou de ser escravo do desejo, escravo da mente concreta. Os bons velhinhos, as boas velhinhas, cansou, não quer saber. Estou usando aqui uma camiseta aqui que não é TNG. Quer saber de TNG, quer saber de coisa, quer tapar esse negócio aqui. Não é verdade? Você não precisa mais me dar a camiseta, entendeu? Porque tem umas 10 ali no armário que ainda não conseguiu usar. Começa a falar assim, entendeu? Então, a gente pode alcançar, se Deus nos der a bênção de chegar com essa idade, ou a gente já pode alcançar, fazer exercício com a mente abstrata e alcançar isso em plena consciência, tendo ouvido, consegue ver, tendo os olhos para enxergar, tendo jeito para andar. É isso que o Marxiano propõe quando você estuda essas coisas que aparentemente o sono do caramba, dá uma vontade de ir embora, não é verdade? Né? E isso tá aí a saída para escapar dessa arapuca que a gente mesmo se colocou. Uhum. Né? Eu fiquei com uma dúvida aqui. A gente está falando de 7 períodos, 7 revoluções e 7 grupos, né? As revoluções seriam o quê? É o cumprimento de um determinado período esperado uma revolução, né? E aprofundar um pouquinho essa ideia desses 7 globos também. Nesse desenho que a gente projetou aí,
revolução é cada uma volta completa pelos 7 globos num determinado período. Então, por exemplo, pelo Saturno, a primeira volta que você deu lá, a primeira volta, tá pelo globo A, globo B, globo C, D, E, F, G, a hora que você chega, isso daí é uma revolução, é uma primeira revolução. Aí você faz a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Entendeu? Então, uma revolução é isso. Os mundos são campos de evolução de densidades diferentes. Então, nós começamos nesse grande de manifestação no mundo do Espírito Divino, que tem uma densidade extremamente leve. Mas é tão leve, mas é tão leve, mas é tão leve, que a gente não tem a mínima condição hoje de viver conscientemente neste mundo. Então, conforme vai chegando os períodos, dá para perceber pela figura, você vai se adensando em mundos de maneira que você chegou. Nós chegamos hoje no mundo mais denso, que é a região química do mundo físico, que a gente consegue viver com uma consciência plena, que é a consciência de vigília. Não é? Então, os mundos são isso, são campos de evolução de densidades diferentes. Por exemplo, para eu criar um pensamento, que eu vou manipular material da região do pensamento concreto, eu não preciso de nenhum material, nem de líquido, nem de gasoso, nem de sólido. Né? Eu preciso de pensamento, que não é uma coisa que eu pego com a minha mão, etc. E tal. Agora, para eu criar uma caneta, eu preciso de sólidos e gases. Então, eu tenho que trabalhar na região química do mundo físico. Então, cada mundo tem a sua densidade e seu material para trabalhar. Entendeu? E o nosso objetivo como ser evoluinte, né, ou evolução, é conseguir trabalhar conscientemente nesses mundos. Hoje, conscientemente, eu trabalho na região química e na região etérica, então, no mundo físico. Né? Inconscientemente, eu trabalho no desejo e no mundo do pensamento concreto e abstrato. Inconscientemente, por quê? Por que inconscientemente? Porque eu não tenho domínio. Os meus desejos não são dominados por mim. Na verdade, eles me dominam. E meus pensamentos estão pior ainda, porque eles estão atrelados ao meu desejo. Então, todo o trabalho de educação esotérica, o treinamento esotérico, a fraternidade se propõe, e que está lá no conceito, por meio dos exercícios esotéricos, dos rituais que tem que oficiar, e desses estudos que nós fazemos no mente abstrata, é para se tornar consciente no mundo do desejo, não deixar o desejo dominar, ou você dominar o desejo, né? E se tornar consciente na região do pensamento concreto e abstrato. Esse é o trabalho do estudante Rosa Cruz. Entendeu? Sim, então quando você está falando de mundos, está falando de globos também, né? Mundos e globos também mulheres. Não, os globos, veja bem, os globos são campos de evolução, são lugares em que seres evoluintes trabalham. Isso é globo. Os sete principais planetas, tem ideia? Não é bem assim. Por exemplo, hoje no globo D, na quarta revolução e meia do globo D, houve necessidade de ter planetas. Mas no passado não houve necessidade de planetas e no futuro também não vai ter. Então, cada globo, né, em cada passagem de globo, as condições são criadas as mais diversas possíveis de acordo com a necessidade do ser que está evoluindo, entendeu? Ok? Mas esses assuntos vão ser melhor explicados nas próximas reuniões. Isso, aí ele falou bem direito. Então, essa aqui é apenas um início desse capítulo. Como ele bem indicou, nas provas vamos discutir o que é um globo, o que é um período, o que é uma recapitulação, o que é uma revolução, entendeu? Agora nós vamos entrar mesmo. Agora... Trazendo só para sanar um pouquinho, por exemplo, assim, um pássaro não conseguiria evoluir sem o ar, certo? Então aqui no globo A seria o ar. Por exemplo, uma planta não consegue evoluir sem a terra, aí você teria que o globo B teria a terra. E o ser humano não conseguiria, um peixe não conseguiria evoluir sem a água, aí seria no globo C, entendeu? Então cada globo é um ambiente preparado, adaptado para uma onda de vida evoluir. E aí nas próximas a gente vai falar mais fundo aí. Isso aí. Beleza? E assim, meus amigos, finalizamos a reunião virtual de número 173, onde abordamos os termos Rosa Cruzes, espíritos virginais, seres superiores e período. E agora, fechando essa reunião de estudos, ouviremos nos concentrando a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces,
serão ouvidos para os filhos presentes pelos dias. Nós pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Há mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Há mais alegria, senão como sentir mais próximo a esse inefável presente, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas tanto para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade, que as rosas floresçam em vossa cruz.